Então nós estamos na página 27 da nossa apostila, e hoje nós vamos continuar a trabalhar aqui a questão da proclamação da vinda do reino de Deus. Amém? Muito bem. E nós na aula passada encerramos falando do conceito de fim dos tempos, que aparece nas parábolas do reino, em especial aqui no Evangelho de Mateus. Então eu voltei só um slidezinho aqui, para a gente pegar de novo o fio da meada, né? Então, lá nas parábolas em Mateus, por 3 vezes ele menciona fim dos tempos. E esse conceito que Mateus traz vai estar em harmonia com todos os evangelhos. Então você vê muito nessa linguagem parabólica essa expressão do fim dos tempos. Não é necessário ler novamente o versículo aqui, que nós já lemos na aula passada, né? Mas ali ela citou Mateus 13, 39, 40 e 49, né? Onde vai falar ali da parábola do joio e do trigo, né? E fala da colheita que será no fim dos tempos. Depois no verso 49 vai falar assim será no fim dos tempos, tá? Eu não vou entrar no mérito da parábola em si, porque não é o nosso tema aqui, parábolas, né? Mas apenas fazer esse recorte desse conceito do fim dos tempos que aparece nas parábolas. Então nessa parábola aqui do trigo e do joio há um contraste entre a situação desta era presente, né, e da era vindoura. Na era atual, os filhos do reino, que na parábola aparecem como trigo, e os filhos do maligno, que na parábola aparecem como joio, vão conviver juntos na mesma sociedade. Você vê que fala muito de sociedade, né? Por isso que no curso lá da cultura do reino, à luz das parábolas, eu trabalho muito essa questão da ideologia, porque na verdade a guerra espiritual, quando ela se transfere para o mundo físico, no fundo, ela é uma guerra ideológica. Há uma ideologia cultural do reino de Deus e há uma ideologia cultural do reino das trevas neste mundo. E essa separação só vai acontecer, segundo Jesus na parábola do trigo e do joio, no juízo, que é identificado aqui na linguagem dessa parábola como colheita, tá? E o que vai acontecer, né? Todos os praticantes de más obras serão excluídos do reino de Deus e julgados, e os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Amém, pessoal? Bom, aí nós vamos trabalhar agora a parábola do semeador, que foi onde a gente parou na aula passada, né? Essa parábola aqui do semeador, você vai perceber o caráter da era presente como oposto ao caráter da era vindoura e do reino de Deus. Então, na parábola ali, o semeador vai ser retratado por Jesus como que lançando a palavra do reino, que é a semente, né? Veja ali, Mateus 13,19, vamos ler juntos na apostila. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então veja ali,
Embora essa palavra do reino aparentemente crie raízes em muitas vidas, o que Jesus mostra ali? Que os cuidados da era presente sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Então, enquanto que num primeiro momento ali, a semente que é a mensagem do reino é semeada, mas a cultura desse mundo, entendeu? A ideologia desse mundo cresce, envolve isso, sufoca essa palavra e ela então fica infrutífera. Olha ali Marcos 4,19. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, o que torna a mensagem do reino infrutífera? O que neutraliza a cultura do reino? Exatamente. Então, aqui as preocupações da vida, características dessa era presente, vão acabar se tornando tão fortes que os homens negligenciam a mensagem do reino de Deus. Nós não podemos perder o que Deus tem para nós na era vindoura, permitindo que a cultura desse mundo tire o foco daquilo que Deus tem assegurado, não apenas prometido para nós. Não só a salvação, tudo que faz parte do pacote, e é o que está acontecendo com muito crente. Sim, mas não só bens, não só contas, não só patrimônio, não só administração, não só o que será da minha família, disso, daquilo, mas sobretudo nessa era agora, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, gente com medo de morrer, gente com medo de sair para a rua, gente com medo de viver, assim, sim, nem todos conseguem equilibrar a equação, entre tomar cuidados necessários, por um lado, e não paralisar por outro. Então, como eu falava para vocês ali antes de começar a aula, eu sou o cara que eu quase morri, eu tinha todos os argumentos do mundo para não fazer mais nada, ficar trancado dentro de casa, entende? Mas eu estou aqui, botando a minha cara para fora. Por quê? Porque eu orei a Deus, busquei a Deus, e Deus me disse assim, a palavra é: não pare. E outra, eu sou um líder de igreja, um líder de escola, eu sou uma referência de ensino na cidade. Então eu não posso colocar pânico em vocês, os meus alunos, eu não posso colocar pânico nos meus discípulos, eu não posso colocar pânico como até muitas autoridades estão colocando por aí, Pelo contrário, nós temos que ter uma palavra de fé, de esperança, de positividade, de confiança, de responsabilidade, mas não de ficar aí desesperado. Exatamente, porque se o medo te paralisar, ele te paralisa e depois te mata. Nós estamos vivendo um tempo em que tem pessoas que literalmente estão morrendo de medo, paralisado dentro de casa. E o pior disso tudo é muito líder de igreja que está desse jeito, entendeu? Muito líder de igreja que está assim. Então nós não podemos entrar por esse caminho, porque senão essas coisas tiram o foco
e acabam por roubar de nós aquilo que Deus nos tem assegurado, não só nessa vida, mas para ela vindoura. Então o apóstolo Paulo vai falar deste mundo perverso. Veja bem, como é que é este mundo perverso? A palavra no original grego sempre é cosmos, né? O atual sistema maligno de coisas, né? Então, Gálatas 1,4, olha o que o Paulo diz: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Amém? Então Jesus, gente, se entregou justamente não só para perdoar os nossos pecados, olha que interessante isso, mas para nos livrar do mundo perverso. Quer dizer, não adianta nada eu ter os meus pecados perdoados e continuar prisioneiro em alguma área ou refém da cultura, da ideologia desse mundo. Amém? Não adianta nada. Oi? Exatamente. E o Paulo ainda vai afirmar o seguinte, gente, que a suposta sabedoria dessa era não pode alcançar a sabedoria de Deus. Então veja que nós estamos vivendo uma era onde se fala muito o discurso da ciência, ainda mais agora, né? Mas ao mesmo tempo se faz coisas que não têm comprovação científica nenhuma. Se prescreve medicamento para o povo que não tem comprovação nenhuma, se faz fechamento disso, daquilo que não tem comprovação nenhuma, né? Até agora esse medicamento que foi desenvolvido, né, essa vacina, né? Se você for olhar no fundo, está liberado a nível emergencial, né? Mas nível emergencial significa o seguinte, né? Pode ser que dê problema com alguém, então não é uma coisa completamente comprovada, entende? Então o que é comprovado? A sabedoria de Deus. Então os crentes estão chegando para mim dizendo assim: professor, o que nós devemos fazer mediante todas essas notícias, todas essas mortes, todas essas desgraças, todos esses decretos, todas essas leis? Eu digo assim: o que vocês devem fazer é ouçam a Deus. Amém? Ouçam a Deus. Entendeu? Eu fui orar, fui ouvir Deus. Deus me disse assim: fala para o povo que marche. E se você parar para pensar, não é bem o que está acontecendo hoje. Êxodo capítulo 14, só muda a época e mudam os personagens, mas o contexto, pessoal, é o mesmo. Eu estou na página 27. O contexto é o mesmo. Qual é o contexto? Existe um faraó aí nos perseguindo para nos matar, né? Na forma de uma enfermidade, na forma de uma cultura deste mundo, né? E nós estamos direcionados por Deus, acampados em frente a um mar vermelho, um obstáculo natural. E aí tem horas que eu, como líder, eu não sei os líderes locais de vocês, mas eu como líder, é que nem Moisés, vai orar a Deus, e foi o que eu fiz, e Deus olhou para a minha cara e disse assim: por que você está orando para mim? Eu já falei o que você tem que fazer, diga para o povo que marche. E aí eu entendi o seguinte, 3 coisas, o que eu falei na minha live de domingo. Número 1,
Qual é a função do líder? Ouvir Deus, levantar o cajado, estender a mão e liberar a palavra. Qual é a função de Deus? Abrir o mar, remover o obstáculo natural. Qual é a função do povo? Marchar. Entende? Porque nós precisamos entender, irmãos, além da enfermidade. E o que é olhar além da enfermidade? É entender que por trás dessa enfermidade está um espírito. É um espírito de morte, é um espírito de enfermidade. Entendeu? Então existe um posicionamento na terra de todos esses cuidados que se toma, e não há problema nenhum com isso. Agora o problema é se nós ficar só tomando posicionamento na terra, e na hora do posicionamento celestial, a gente se deixar contaminar por coisas desse mundo e dificuldades que são reais, que estão à nossa volta, mas que não podem estar dentro de nós. Não podemos interiorizar essas coisas, entendeu? O que nós temos que interiorizar nesse momento? Os céus, o reino. Entende? Então, essa tem sido minha postura. Palavra de fé, palavra de esperança, palavra de avanço. Meu irmão, a igreja é a última barreira da humanidade. É a última trincheira. Se esse mal passar pela igreja, a terra é destruída. Entende? Então foi o que eu escrevi no grupo de vocês hoje. Leiam o grupo lá depois, eu escrevi isso. Nós estamos numa guerra que cada soldado é importante, e nós vamos convocar até o reservista. Uma situação de guerra não interessa se o cara tem 80 anos de idade. Se ele pode segurar uma arma, bota um capacete na cabeça dele, um fuzil na mão e bota dentro da trincheira. E essa é a guerra de intercessão que a igreja está enfrentando. Então tem que convocar até o reservista. Todo crente que é lúcido para fazer uma oração, para ler um versículo da Bíblia e para marchar de joelho, porque a marcha da igreja Cidade de Joelhos é uma marcha de intercessão, tem que ser convocado, entendeu? Né? Ah, mas ele está numa cadeira de roda. Não interessa, ele pode orar na casa dele. Entendeu? Tem que ser convocado, porque não é momento da igreja recuar, é momento da igreja avançar. É as portas do inferno que não vão prevalecer contra nós, não é que o inferno vai vir nas nossas portas. Entendeu? Claro que ninguém é cego nem louco. Só que assim, vocês estão vendo, as pessoas humanamente falando, que era para ser os mais equilibrados, né? Que é os profissionais da medicina, você está vendo eles entrarem em colapso. E eu não culpo eles, entra mesmo. Entende? Então assim, meu irmão, é governante que não sabe o que faz, só estão fazendo bobagem, sabe por quê? Porque não sabe o que fazer. Entendeu? É médico que não sabe mais o que faz, é governante que não sabe o que faz, é comerciante que não sabe o que faz, é empresa que não sabe o que faz. Está chegando um ponto na sociedade que ninguém mais sabe o que faz, mas a igreja precisa saber o que faz. Porque quando tudo perde o referencial, só fica um farol que é a igreja. Aí as pessoas vão olhar para a igreja e vão dizer: diz aí para nós, o que nós temos que fazer? Eu acredito que já tem pessoas procurando vocês e perguntando: escuta, você é crente lá, o que Deus está falando lá na tua igreja? O que nós temos que fazer? Entendeu? Aí eu vou ficar com o líder com um discurso
negativo, com um discurso de desânimo, com um discurso de incredulidade, com um discurso de medo. Não, não posso fazer isso. E nem vocês, com as pessoas que vocês influenciam. Igual aquele canal, né, que você está assistindo, o canal, que o cara começou a orar. Lembra que você falou? Pois é, eu assisto lá o pessoal do Terça Livre, né? Quase todo dia eu assisto, boletim da manhã e da noite. Estou lá trabalhando de manhã e está ligado no Terça Livre, né? O Alan dos Santos. E esses dias eu fiquei admirado, porque eles encerraram o boletim da manhã orando. Aquele cara não é crente, ele é católico, acho que, não sei se é tradicional, carismático, mas eu nunca vi aquele cara fazer isso. Só que eles estavam assim, numa situação, e dava para ver que eles mesmos estavam angustiados de dar aquelas notícias. Que aí ele falou para o outro cara que estava fazendo o boletim com ele: fulano, vamos encerrar aqui, faz uma oração aí. Nós nunca oramos assim no ar, mas hoje nós vamos fazer uma oração. E os caras, eu acho que o outro, nem sei se era crente, o que era o outro cara. Os dois começaram a orar. Eu mostrei para a dona, olha aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é gente entendendo que o último recurso é Deus. Entendeu? Então, queridos, olha o que o Paulo vai dizer, que a suposta sabedoria dessa era não alcança Deus. 1 Coríntios 2,6, vamos lá. No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Você percebe que a sabedoria deste mundo não é a sabedoria de Deus. Você percebe que desde a época de Paulo tinha poderosos, mas chegava momentos que a sabedoria deles e nada era a mesma coisa. Uma palavra que Deus tem me dado muito para esses tempos é o seguinte: que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de covardia, diz a palavra, mas de ousadia, de amor e de moderação. Amém? Então veja que a Escritura ensina que ao mesmo tempo que eu tenho que ser moderado, mas eu tenho que ser ousado. E a minha motivação tem que ser o amor. Vamos lá. Paulo exorta a igreja em Roma a transformarem-se pelo novo poder que opera em quem crê em Cristo, não se conformando com a presente era, pessoal. Romanos 12:2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme qual padrão que você vive? Desse mundo? Sim ou não? Conforme qual padrão que você vive ou deve viver? Desse mundo? Sim ou não? Vamos ler de novo. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Qual é o padrão que você tem que viver? O da era vindoura, não o desse mundo. Mas, olha ali, deixem que Deus os transforme. Quem transforma? Deus. Mas quem deixa Ele transformar? Você. E quando que eu deixo Deus me transformar? Quando eu ouço e me alinho. Aí você vai dizer: professor, mas o senhor nunca tem dúvida? Tenho. Quando eu não ouço Deus, aí eu aprendi a ficar parado. Quase 30 anos de ministério, eu só fico parado em uma situação: quando eu não ouço Deus falar. Aí eu entendo que não é para mim me envolver. Mas assim, meu irmão, se Deus falar, eu vou e pronto. Amém? Pronto. É que nem a palavra profética.
Uma dificuldade que as pessoas que movem no profético têm no início, quando ainda são imaturos, né? É quando Deus dá uma palavra profética, eles ficam assim, mas será que não é coisa da minha cabeça? Será, né? Como eu já sou mais amadurecido no profético, que o meu ministério é de ensino profético, então assim, quando eu movo no profético, Deus me dá uma palavra, eu não penso, eu vou e entrego, pau. Claro que seguindo os protocolos proféticos. Se eu estou numa igreja que eu não sou o líder, primeiro eu converso com o líder, eu não sou louco nem nada. Existe todo um protocolo no ministério profético, né? Entendeu? Então o que acontece? Mas assim, eu já não tenho mais isso, entendeu, Malaquias? Será que... Não, entende? Então você vai amadurecendo, a tua mente vai sendo renovada. Amém? E não é que você não deve mais ouvir notícia, que você não deve, que você tem que fazer isso aqui, Não existe isso. Você tem que entender que Deus te colocou no mundo, mas você não é deste mundo. Você, nós estamos aqui de passagem. O nosso foco é a era vindoura, é o reino vindouro. Nós já vivemos o reino no já, mas existe um aspecto do reino, lembra que eu já ensinei para vocês isso? O ainda não. Então, ao mesmo tempo que é já, também é ainda não o reino. Mas Jesus foi claro, e Ele orou por vocês e por mim. Não te peço que os tires do mundo, Pai, mas que os livres do mal. Ele nos ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então eu não vou virar um alienado, mas eu não vou deixar a cultura desse mundo entrar dentro de mim. Amém? Nós como líderes precisamos ensinar a igreja sobre o seu mandato cultural. A coisa é muito mais cultural até do que espiritual. Então vamos lá, e aí vamos experimentar a vontade de Deus. E ele diz o quê? Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas só tem um jeito de experimentar isso: mente renovada. Amém? Então tudo isso aqui que eu estou falando é consistente com o conceito da presente era, em contraposição à era vindoura. Isso, página 27. Presente nos evangelhos sinóticos. Vocês lembram o que são os evangelhos sinóticos, né, pessoal? Aqueles que fazem uma sinopse, né? Contam a mesma história de perspectivas diferentes. Amém? Parabéns para você, Veriana. Amém? Agora eu senti. Isso aí. Agora eu senti que você é gadita, né? Agora eu senti sangue no olho. Pegou uma dengue lascada, mas a dengue ficou doente com ela. Morreu. Amém. Fábio não podia vir hoje, ela me mandou um zap e disse assim: vou pegar um Uber, professor. Falei, venha, mas até dei o endereço tudo, mas achei que ela não vinha. Sério? Fiquei meio assim, digo, será mesmo que ela vem, né? E tá aí ela, página 27. Pedrinha na sua coroa agora. Então, gente, a atual era presente, que vai da criação até o dia do Senhor, que nos evangelhos é designada em termos da volta de Cristo, ressurreição e julgamento, é a era da existência humana em fraqueza e mortalidade, do mal, pecado e morte. Ok? Agora, a era vindoura fala da realização de tudo que o reino de Deus significa e será. A era da ressurreição para a eternidade no reino de Deus. Sublinha essa frase, porque aqui está resumido o conceito.
O que é a era vindoura? A era vindoura é a realização de tudo que o reino de Deus significa e será a era da ressurreição para a eternidade no reino de Deus. Sublinhe toda essa frase. Amém? Será que a Cristina não vem hoje, Ismael? Tivesse vindo, ela já estava aí. Bom, nos evangelhos, pessoal, tudo indica a ideia de que a vida no reino de Deus, na era vindoura, será vivida na terra. Agora você vai, sinto muito se eu vou desapontá-lo, mas aquela história que, ainda bem que eu vou morar no céu, aleluia. Inclusive ele estava entubado, espero que esteja melhor. Jesus, Muito bonita a letra, mas é um erro teológico. Porque no fundo, na era vindoura, quando houver novos céus e nova terra, e na verdade céus e terra praticamente se unirão, eu vou viver uma vida na terra transformada, uma vida transformada, no reino em plenitude, materializado não só no aspecto espiritual, e com um corpo transformado que será um corpo glorificado. O homem não foi feito para morar no céu. O céu é morada de anjos, de espíritos. A morada do homem é a terra. Isso não quer dizer que o céu não é uma realidade, nem que nós não vamos passar por lá, porque afinal de contas João viu no Apocalipse multidões e multidões e etc e tal, mas na consumação de tudo, os novos céus e nova terra onde habita a justiça, aí haverá uma terra transformada pelo domínio real de Deus, e nós, o povo de Deus, desfrutaremos das bênçãos de forma plena. Aí você está me olhando e dizendo assim: peraí, professor, quer dizer então que vai haver tipo assim, vai haver um restart, vai haver um reset, e tudo vai voltar para a configuração original de fábrica? Exatamente. É como o teu celular. Quando começa a dar muito problema, você leva para o técnico e o cara diz assim: eu vou resetar. O que acontece quando dá um reset, Malaquias, na máquina? Você que trabalha com maquinário, né? Volta toda a configuração original de fábrica, e tudo que você alterou, some. Fala aí. O problema é que o celular te recebe no aparelho. Entende como é que vai ser o negócio, pessoal? Olha ali, Mateus 19, 28, para não ficar só no que eu digo. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Você percebe que ele está falando de Israel, quer dizer, vai existir Israel, vai existir governo, e a partir de Israel e do governo de Deus, por meio de Israel, da igreja, o domínio de Deus vai se expandir e vai colonizar toda essa terra. Então, quando Jesus proclamou, você está vendo como não acaba no Apocalipse? O Apocalipse, na verdade, para nós é a grande vírgula. É aí que a coisa vai pegar para valer. Então você tem que viver aqui na terra com essa perspectiva. Na verdade, o que nós estamos vivendo aqui é treinamento para lá. Amém?
Vocês sabem que eu gosto muito de estudar guerra, né? E de todos os estudos que eu já fiz, principalmente da Segunda Guerra, que é a minha paixão, né? Segunda Guerra é minha paixão. Eu estudo todas as guerras. Agora eu estou estudando a Guerra de Troia, né? Estou terminando de ler a Ilíada. Falta só 200 páginas, né? Já li 400. Terminou a Ilíada, eu vou para a Odisseia, né? Que aí é mais umas 500 páginas contando a história do Ulisses lá, do cara que tenta voltar para casa. O cara leva 10 anos para voltar para casa, né? Nesses 10 anos tem toda uma história e o Homero vai chamar isso de Odisseia, né? Muito bem. Mas assim, na Segunda Guerra Mundial, tem um general alemão que era o Rommel, né? Que ele se notabilizou dentre os generais da Segunda Guerra, a ponto dos próprios ingleses, americanos respeitarem muito ele, né? E ele era o general do corpo, era o Afrika Korps, né? Era o corpo de guerra alemão que guerreava no deserto da Líbia, Tunísia, Egito, Marrocos, né? E eles tinham um apelido que era os ratos do deserto, né? Por quê? Porque eram os caras assim que sobreviviam extremo, sem nada, né? Tanto é até que o motor, né? Uma curiosidade aqui para vocês, né? Quem aqui teve Fusca, né? Ou teve bug, que nem eu, que era motor de Fusca, né? O motor refrigerado a ar, né? O motor refrigerado a ar é uma invenção dos engenheiros alemães da Segunda Guerra para os jipes, os blindados do exército alemão que operavam nesse teatro de operações, justamente porque não havia água, então era muito comum ferver o motor dos veículos de guerra. Então os engenheiros botaram a cabeça para funcionar e criaram o motor refrigerado a ar, justamente para guerrear nas condições do deserto, né? Porque aí de noite a temperatura gelava, e o motor também resfriava, né? E durante o dia ele estava girando mesmo com o ar quente, mas ele era refrigerado a ar. Vocês sabiam disso, né? Então eu me identifico muito com isso aí aqui na minha igreja, porque aqui é assim, nós somos poucos e nós somos aqui meio ratos do deserto. Nós conseguimos sobreviver aqui nesse teatro de operações chamado Paranaguá com quase nada, né? Aqui assim eu acho que é uma das poucas igrejas na cidade que, né, é o pastor que sustenta a igreja e não o contrário. Né? Entende? Então os troços doidos assim. Vocês já conhecem alguns testemunhos nossos, mas se eu parar para contar testemunho, e entre os próprios pastores, né? Entre os próprios pastores, um dia eu falei isso, eu disse, cara, eu me sinto um Rommel espiritual aqui. Eles disseram, sabe que é verdade? Tu e o teu pessoal é que nem os ratos do deserto, porque vocês são os caras assim que quando a gente pensa que vocês estão mortos, que acabou assim, né? Vocês saem de dentro de uma toca e saem atirando ainda, né? E é assim, eu aprendi a sobreviver com quase nada no ministério, né? Então eu sei que Deus está me treinando, porque aí quando eu tiver do quase nada para o praticamente tudo, eu não vou desperdiçar nada. Com certeza. O cara que veio do quase nada e vai para o praticamente tudo, ele está preparado. Por quê? Porque aí ele não vai desperdiçar quase nada ou nada. Porque ele sabe o valor que cada gota d'água tem no deserto. Eu sei. Então aqui, meu irmão, a minha igreja aqui, a pastora está dando risada, porque ela sabe. Aqui é comandos do deserto. O cara vem congregar aqui comigo, eu solto ele na trincheira voando bala com um quarto de cantil e digo assim, ó,
daqui 3 meses eu apareço aí para ver se tu tá vivo, beleza? Dá teus pulos. Entendeu? Só que lá de longe eu estou acompanhando ele. Entendeu? O negócio aqui não é fácil não. Entendeu? E eu treino eles assim, os meus discípulos aqui. Claro que eu estou falando de um contexto espiritual, mas eu uso muita história aqui na minha igreja para ilustrar as coisas para eles. Eu treino eles aqui assim, porque eu digo, vocês têm que aprender a sobreviver espiritualmente nas condições mais terríveis, porque nós somos ministério de ensino, então nós temos que guiar outros. Se nós formos os caras que vão amarelar na primeira, quem é que nós vamos guiar? Então entende? O exército de Deus é vasto, o ministério da Beriana, por exemplo, Palavra da Fé, é um ministério apostólico. Eles já lutam, eles já são uma outra parte do exército de Deus aqui em Paranaguá. Eles lutam na estratégia, entendeu? O apóstolo Emerson é que nem aquele cara que você vê naqueles filmes da Segunda Guerra, já viu que os britânicos tinham a sala dos mapas? E aí fica um cara sentado lá em cima olhando assim, e fica aquelas mulheres, aqueles homens naquela mesa gigante empurrando aquelas coisas e montando estratégia e o radar. Esse é o ministério do apóstolo Emerson, ele é o cara da sala dos mapas. Eu me admiro com ele a precisão com que ele consegue dizer onde, quando, como e que horas o inimigo vai atacar em determinado aspecto da igreja na cidade. Eu não vejo ele errar. Por quê? Porque é o carisma dele, é naquilo que ele move no reino do Espírito. Amém? Então, o exército de Deus é vasto, e todos são importantes. Todos têm o seu valor. Amém? Então, quando Jesus proclamou a vinda do reino de Deus, ele fez baseado no pensamento judaico, caracterizado por enxergar a humanidade vivendo debaixo do domínio do pecado, do mal e da morte, dos quais tinham que ser resgatados. Amém? Então essa é a visão judaica. A humanidade está debaixo do domínio do pecado, do mal e da morte. Temos que ser resgatados. Eles têm que ser resgatados. Quem vai resgatar? Vocês. Amém? A proclamação que Jesus faz do reino de Deus inclui a esperança cuja mensagem radical se origina nos antigos profetas da antiga aliança. Seu anúncio provê uma nova era vindoura, onde todo o mal da presente era será banido da humanidade e da criação pelo ato expresso de Deus. Amém? Esse negócio de guerra é tão forte aqui na minha igreja, que uma vez, quando nós tínhamos um barracão alugado ali no Bockman, eu sei que essa figura chamou a atenção de vocês, eu botei de propósito. Alguém lembra de uma coisa que eu falei uma vez? Eu falei uma vez uma coisa relacionada a essa figura na aula. Como que Jesus é chamado por João no seu evangelho? Palavra ou o verbo. Então a palavra é um livro? A palavra é o quê? É Jesus, e Jesus é o quê? É um fantasma? É o verbo, mas ele é o quê? Ele é uma pessoa. E o que eu falei uma vez numa aula, que a irmã Joia até deu uns glória, quase falou em língua. Eu falei, isso, que se jogasse sua Bíblia no chão e ela pudesse se transformar em alguém, quem ia aparecer na sua frente é Jesus. E é isso que nós vamos estudar na teologia agora, com o querigma. Aquilo que eu falei para vocês aquela vez, nesse tipo de linguagem, agora eu vou falar em linguagem teológica. Amém? Mas esse troço de guerra aqui na minha igreja é tão forte, que uma vez nós tivemos uma experiência lá no Bockman, que claro, nós sabemos que é espiritual, mas qualquer psicólogo ia dizer que foi alucinação coletiva.
mas eu não estou nem aí. Porque nós tivemos um culto uma vez, onde estava acontecendo um louvor e Deus tomou o pessoal da banda, naquela época eu tinha uma banda, né? Tomou no profético, e eles começaram a mover, e o Senhor me disse assim: salte. Quando o Senhor falou salte, eu senti alguém bater nas minhas costas, assim, me empurrar. A igreja sumiu, tudo sumiu, e eu me vi na porta de um avião de desembarque de tropas, saltando sobre a Europa no dia D. E eu caí, depois quem estava no culto diz isso, né? Que eu caí no chão de barriga assim, ó, como se eu tivesse que nem um paraquedista. E aí assim eu virei assim, ó, e eu comecei a ver os irmãos da igreja saltando. Só que o que eu não sabia é que naquele momento toda a igreja foi tomada e todos começaram a ter a mesma visão. E a igreja inteira, e o Senhor disse assim: vocês são comandos especiais, estou jogando vocês atrás das linhas inimigas, vocês conseguem sobreviver lá. Aí quando eu desci assim com o meu paraquedas, eu estou soltando assim, estou deitado, eu vejo um outro irmão, que é um irmão grandão aqui da igreja, o irmão Hélio, né? Com uma metralhadora .50 num braço, assim, ó, parecia o Rambo, com a mão assim, ó, me levantando. Só que isso estava acontecendo no mundo físico, mas eu e ele nos víamos naquele teatro de operações, numa visão espiritual, e toda a igreja estava na mesma visão, e todos viam um ao outro, dentro da visão. Daqui a pouco eu olhei minha intercessora, a irmã Sueli, que é desse tamanhozinho assim, ó, com um zoplão fundo de garrafa, com um capacete assim, um fuzil. Foi um troço muito doido, cara. Depois os caras falam que teologia mata, né? Olha as ideias, né? Eu estou tão morto que eu acho que até para quem é bem espiritual, às vezes contar essas coisas pode parecer meio esquisitão, dizer, pô, o cara é meio doido. Mas vocês me conhecem há muitos anos, então eu posso contar. Foi assim, ó. Entendeu? Aí Deus começou a ministrar sobre as funções de cada soldado, sobre armamento, sobre tática de guerra, né? Aí nós correndo assim, dentro da igreja, mas nós estávamos correndo no espírito, entendeu? Assim, na guerra, entendeu? E aí daqui a pouco nós entramos num lugar assim, tipo um ninho, uma trincheira, e dentro daquela trincheira assim, ó, eu vi a pastora sentada assim, atirando com um canhão antiaéreo. Só que no mundo físico, ela estava caída, sentada no chão da igreja, assim. E aí o Senhor me disse assim: a intercessão. A intercessão é uma arma de longo alcance. A intercessão é uma arma que faz a cobertura de proteção contra os ataques do alto. Pô, aí tinha irmão de intendência, tinha irmão, entendeu? Tinha eu cheguei assim para uma irmã e disse assim: vai lá e coloca uma, ó as ideias, né? Cheguei para uma irmã, bati assim nela e disse assim: vai lá que ela está ferida, coloca lá uma morfina nela, uma bandagem, que nem aquelas coisas de filme. E eu vi a irmã como um soldado com kit médico. E aí a irmã chegou e ministrou lá umas morfinas espiritual na vida da outra lá, e a outra estava mesmo ferida, depois ela veio contar. Claro, o mundo espiritual é mais real do que você pensa, eu digo, velho. Aí eu disse assim: mas Senhor, depois eu fiquei muitos meses mastigando isso. Eu disse assim: mas Senhor, por que, né? Como assim? O Senhor disse assim:
eu trabalho contigo na linguagem que tu entende. Como tu gosta de estudar história e guerras, e tu treina o povo que eu te confiei com essa visão, então eu vou trabalhar com vocês nessa linguagem. Entendeu? Tem um profeta chamado Rick Joyner. Quando puderem, leiam os livros dele. Tem um livro que ele escreve chamado Batalhas Heróicas dos Últimos Dias. E esse cara, ele deve estar com quase 90 anos já, um americano. Mas esse cara, entendeu? Qualquer livro dele é bom. Amém? Então agora, gente, nós vamos falar do querigma. Preste bem atenção, que isso aqui é muito importante na teologia, tá? O que é querigma? É uma expressão importante na teologia cristã, palavra de origem grega, utilizada na literatura antiga, muito antes do cristianismo. Então o querigma é o quê? É uma daquelas palavras no grego que a teologia cristã emprestou, importou, ok? Mas a palavra querigma, ela aparece na literatura antiga. Por exemplo, o Homero, né, que eu estou lendo a Ilíada e a Odisseia agora, né, ele fala do querigma, né? Xenofontes fala do querigma, Aristófanes fala do querigma, Platão, que eu já li bastante coisa dele, fala do querigma, Aristóteles fala do querigma, Epicteto, filho de Alexandria, Flávio José. Então todo esse pessoal do mundo antigo usava essa palavrinha, essa expressão querigma, tá? Muito bem. Querigma faz parte de um grupo de palavras na língua grega. A primeira palavra desse grupo é a palavra querisso. Querisso significa no grego anunciar, tornar conhecido, proclamar em voz alta. E essa é justamente a atividade ou a função do arauto no passado. Amém? Então ali no slide, né, tem o desenho de um arauto no passado, tá? Hoje em dia existe ainda o arauto, por exemplo, no judiciário, né? Tem aquele fulano que eles chamam de meirinho. O meirinho é o cara que assessora ali todo o procedimento no tribunal, anuncia que a corte está em... Você que já foi jurado sabe disso, né? Os trabalhos estão abertos, ou vai entrar em recesso, vamos receber o excelentíssimo juiz e tal. O meirinho é um tipo de arauto, tá? A tradução grega lá do Antigo Testamento, que vocês sabem que é a Septuaginta, né? A Septuaginta a gente sempre coloca como LXX ali, né? A versão dos 70. Vai empregar esse verbo querisso 29 vezes. E a Septuaginta emprega esse verbo no lugar da palavra hebraica kará. Essa palavra kará em hebraico é clamar, tá? Então, quando traduziu do hebraico para o grego o Antigo Testamento, aonde aparecia clamar, que era o hebraico kará, eles colocaram querisso, que é o grego anunciar. Bom, ainda é usado para interpretar expressões como um grito alto, um grito de alarme, um brado de guerra, ou uma proclamação. Na maioria das vezes, esse verbo querisso se usa
para apenas 3 funções clássicas do arauto: para a proclamação de uma festa religiosa, para a proclamação de um jejum, ou ainda para as ordens de um general no campo de batalha, ou decreto de um príncipe. Então, aqui nós temos as funções clássicas, básicas do arauto. Ele proclamava as festas dos deuses, tá? Lembre-se que a figura do arauto é muito anterior à Bíblia, né? Não é uma coisa só relacionada à cultura oriental, tá? Essa figura já existia em muitos e muitos lugares, e essas palavras já eram usadas na antiga literatura, tá? Então a teologia, né, a própria Bíblia, quando é traduzida do hebraico e aramaico para grego, ela importa essa palavra e essa ideia, ok? Bom, olha ali, exemplo de arauto, né? Quando você assiste lá um dos meus filmes prediletos, que é o 300 de Esparta, que o filme já começa com aquele cara vindo a cavalo. Lembra do início do filme? Assistiram esse filme? Não. Então, 300 de Esparta, o filme começa com um cara vindo a cavalo, né? E esse cara, ele entra dentro de Esparta, o cara empina o cavalo e levanta as correntes lá com um monte de crânio dos reis, com as coroas, né? E vai lá falar com o Leônidas, que era o rei de Esparta. Depois o Leônidas no final chuta ele para dentro de um poço, né? E o cara diz assim, que ele vem em nome do grande deus Xerxes, que era o rei da Pérsia, né? E se julgava um deus na terra, né? E aí ele diz, faz toda aquela balaca, né? O exército de Xerxes, quando marcha, a terra treme, eles bebem rios, né? Não há comida suficiente na terra para alimentá-los e né? Tudo superlativo para falar da grandiosidade. De fato, o exército persa era o maior exército da humanidade naquela época, né? E aí ele, né, vai fazer a oferta, né? Era terra e água, né? E se o Leônidas e os espartanos se submetessem, ele ia dar um cargo lá para ele de general, não sei do que lá, né? General da Grécia, parece uma coisa assim, né? E ia cair nas graças do Xerxes, né? E aí tem toda a história do filme. Então aquele cara lá é o arauto. Então não era qualquer um. Pois nós vamos ver aqui, aquilo que o Leônidas faz no filme, aquilo ali assim era uma das maiores declarações de guerra. Você tocar um arauto que era enviado a você com uma mensagem, era a mesma coisa que você chutar o rei, entendeu? Era guerra, era você pro pau. Depois eu vou explicar melhor isso. Então, apesar da cautela com que a Septuaginta, né, usa esse verbo, ele é de importância central na proclamação da salvação feita no Antigo Testamento. Tá? Na literatura rabínica, tanto o verbo querisso quanto o substantivo querix aparecem quando se faz um anúncio público, como chamamento para o Shabat, que é o dia de descanso semanal no judaísmo, por exemplo, ou um veredito judicial. Tu não viu de Sante quando tu esteve lá na Palestina, que chegava o horário da oração na mesquita, e o cara subia lá naquela torre, falava aquela coisa toda lá, e aí o pessoal estendia o tapetinho virado para a Meca, né? Aquele cara lá é um arauto, que está fazendo uma proclamação religiosa. O judeu também tem o arauto que proclama que começou o Shabat. Exatamente. E até hoje, e não é só no mundo antigo, essa figura que eu botei aqui, ó, esse cara aqui é o arauto da família real britânica. Então aí, por exemplo, é quando o último herdeiro lá, o último, acho que bisneto, tataraneto da rainha nasceu,
esse cara foi com essas roupas para a porta do hospital anunciar que um novo membro da família real tinha chegado. Tá? Tem até na internet o vídeo, depois vocês verem. Ele bate um sino assim, abre esse negócio e anuncia, né? Também é utilizado como anúncio público de pronunciamentos doutrinários dos rabinos relevantes à observância da lei e para descrever aqueles autorizados pelos rabinos orientarem a conduta durante a celebração na sinagoga. Então você percebe que o arauto é um cara de grande importância, né? Ele coordena os trabalhos religiosos, ele faz proclamações governamentais, né? Antigamente não tinha o diário oficial, então tudo que era decreto e tudo era através do arauto, né? Aí mais uma foto que eu botei dele, na porta do hospital. E aí nós temos, né, vimos aqui a palavra queriço, né, anunciar, tornar conhecido, proclamar em voz alta, tá? Aqui é o verbo, tá? Tudo isso aqui é as palavras, é o grupo de palavras para querigno, tá? Então a primeira é queriço, aí agora querix. Se queriço significa anunciar, tornar conhecido, proclamar em voz alta, querix significa arauto, é a pessoa propriamente dita. Homem que é comissionado pelo seu rei ou governo para anunciar uma notícia em alta voz a fim de torná-la conhecida. Amém? Você já está começando a entender. Então, quando a Escritura fala que nós somos arautos do reino, um arauto não é pouca coisa. Um arauto é alguém de grande confiança que foi comissionado pelo seu rei para trazer uma notícia em alta voz representando um governo. Você percebe então por que eu faço questão, não só por eu seguir um estilo de pregação expositiva, mas mesmo que fosse qualquer outro estilo de pregação que eu seguisse, por que eu faço questão de escrever tudo? Vocês vão ver aí nos meus esboços, nos mínimos detalhes, porque eu sou comissionado por um rei para proclamar a notícia dele em voz alta. Então, os meus esboços de sermões, é assim que eu encaro, eles são documentos oficiais de um reino. Agora, quem vai dar credibilidade para um arauto sujo ou rasgado, ou que não sabe nada? Se um arauto vai fazer o seu papel sem saber o que ele está falando, ele pode causar uma guerra. Se um arauto vai fazer o seu papel sem saber o que ele está falando, ele pode causar um incidente diplomático. Se um arauto vai fazer o seu papel sem saber o que ele está falando, ele pode falar uma coisa que não tem nada a ver com o seu governo, com o seu rei. Vocês estão vendo a importância de não ministrar sem estar preparado? A grande verdade nua e crua é o seguinte: quem não é apto para ministrar, eu estou falando em termos de preparo, todos podem ser aptos para ministrar, desde que se preparem, mas quem não quer se preparar para ser apto para ministrar, não devia estar ministrando, simples assim. Porque é a mesma coisa que você pegar um cara que não sabe, que mal sabe alguma coisa, e botar ele lá no Itamaraty, no Ministério de Relações Exteriores.
que um cara desse vai fazer? Só vai fazer bobagem. Oi? Vai ensacar o vento. Então, segundo Homero, agora vamos ver o conceito dos gregos, tá? Segundo Homero, era aquele oficial superior da corte. Olha o que você é chamado a ser, que acompanhava um príncipe cuidando do seu bem-estar pessoal. Quando você cuida da igreja, ela é o corpo de Cristo. Você é o arauto cuidando do bem-estar pessoal, você está cuidando do corpo do príncipe. Você viu como valeu a pena pegar esse Uber hoje, hein? Então, é porém um servo diferenciado do restante da corte, pois era classificado como retairos. O que é um retairos? É um amigo do rei. Vocês lembram? Isso aí aparece na Bíblia, por exemplo, lá no livro de Esther. Isso aparecia muito na corte persa, lá no livro de Daniel, né? Que o fulano foi elevado à categoria de amigo do rei. O cara que era amigo do rei era assim, cargo de mais alta confiança. Era tipo o José, assim. José foi vice-rei do Egito, né? Mas era nesse nível, os caras que eram os amigos do rei. Entendeu? Então, o arauto, ele levava um cetro na mão. Por isso que o meirinho, hein, de Sante, nos tribunais, não sei se ainda é assim, mas antigamente o cara batia um cetro, né? Então mudou, né? Mas os tribunais antigos tinham até o cetro que o cara batia, né? Então esse cetro chama-se bastão do arauto, porque isso torna nítido a todos que a sua missão tinha autoridade real. O exército brasileiro não tem, mas mais uma vez eu vou recorrer à história da Segunda Grande Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, no exército alemão, tinha uma patente que era o marechal de campo, que era a mais alta patente, né? E o marechal de campo, se vocês olharem, o cara carregava um bastão. Aquilo ali indica o quê? Que ele era amigo do chanceler, que era o Hitler, né? Amigo do rei, do governante maior. E aquele bastão ali simbolizava a sua autoridade, né? Aqui no caso desse cara aqui, ó, você está vendo a roupa dele? O que é isso aqui, essa capa que ele usa? Você está vendo que tem uns brasões bordados ali, né? Ali é todos os brasões de todas as casas, né, que compõem a corte britânica, a corte da rainha da Inglaterra. Então o cara que chega com uma capa, com todos esses brasões bordados, está dizendo o seguinte: eu carrego a autoridade da coroa. Tudo que a coroa é, capa simboliza autoridade, né? Tudo que a coroa é, eu estou trazendo aqui sobre os meus ombros para fazer esse anúncio. Mesma coisa quando você vai ministrar no altar. Você está trazendo um anúncio representando tudo que a coroa é. Está vendo como precisa estar preparado? Né? Está vendo como que as igrejas que exigem, a tua igreja é uma, né, Pereira? Que exigem que alguém tenha o curso de teologia para assumir uma igreja, estão corretas? Na verdade, sem curso de teologia, ninguém deveria assumir igreja. Por quê? Porque olha a função que ele está.
Hã? Vamos lá. Na sociedade grega, os arautos eram os porta-vozes das autoridades. E além da confiança, a qualificação exigida era uma voz alta e clara. O arauto tinha que ter volume de voz e nitidez. Cabia aos arautos também convocar os exércitos para a guerra. Você já pensou se um cara desse fala uma bobagem? Ele pode convocar um exército para a guerra sem querer. Você acha que alguma coisa mudou hoje em dia? Um líder de igreja que sobe no altar e fala uma bobagem, ele pode convocar um exército de anjos para uma guerra espiritual na cidade inteira, sem saber o que está fazendo. Vocês estão me olhando com uma cara assim meio assustada. Vocês estão vendo como é que a coisa funciona, né? Está entendendo porque que muitas vezes a igreja entra em guerra que não precisava estar? Porque tem gente falando e fazendo coisa que não sabe o que está fazendo. Provérbios. Outra coisa, os arautos convocavam os cidadãos titulares da polis. O que é a polis, professor? É a cidade-estado democrática na Grécia Antiga. Foi onde surgiu a democracia. As cidades eram independentes na Grécia Antiga. Então Esparta era como se fosse um reino, Atenas outro, Corinto outro, as cidades eram independentes. E quem convocava as assembleias dos cidadãos e organizava a ordem dos trabalhos, abria a assembleia com uma oração, os pagãos também oravam, com um sacrifício, os pagãos também faziam sacrifícios, e anunciava o fim de uma assembleia, era o arauto. Você percebe que o arauto é o cara que anuncia o sacrifício? Quando você prega como arauto do evangelho, você está anunciando o quê? O sacrifício de quem? Já nas audiências públicas nos tribunais, os arautos anunciavam os resultados dos sorteios para os juízes que julgariam cada caso, coordenavam votações dos colegiados de magistrados e ainda faziam às vezes de uma ouvidoria com respeito a possíveis objeções levantadas pelo povo sobre o procedimento para a tomada de depoimentos das testemunhas dos casos. Olha quanta coisa um arauto fazia. Assim, os arautos eram os responsáveis pelo cumprimento das leis e a manutenção da ordem política e religiosa em geral. Sua posição era tão importante que quando aparecia o arauto, devia ser cessado o embate armado. Então assim, tivesse dois exércitos em guerra, pau comendo, gente morrendo, se aparecesse um arauto no campo de batalha, eles paravam de lutar para escutar o que o cara tinha para dizer. Tocar em um arauto do inimigo, o que o Leônidas fez no filme, em tempo de guerra, e o Leônidas sabia bem o que ele estava fazendo, ele queria mesmo era provocar, né? Era um grave insulto diplomático e blasfêmia contra os deuses. Você percebe que eram caras que carregavam a autoridade até dos deuses. Qual é a autoridade que você carrega quando prega, quando ministra uma aula? Isso porque os arautos eram universalmente reconhecidos pela lei moral e religiosa, funcionando como embaixadores políticos ou indo adiante deles.
O arauto sempre ficava debaixo da autoridade de alguém do qual era o porta-voz. Acho que é alguma entrega que está fazendo. Amém? Então o arauto não se mandava. Ele ficava debaixo de uma autoridade, de um porta-voz, né? Do qual ele era o porta-voz. No caso, o arauto era o porta-voz de um rei, era o porta-voz de um governo. Sua tarefa era transmitir a mensagem e a intenção do seu senhor. Percebe que o arauto não fala o que quer, ele fala a mensagem do seu senhor. O arauto não acha nada, ele acha o que o seu senhor acha. Amém? Ele não tinha autoridade própria para negociar, porém seu cargo era de caráter oficial. O arauto era uma figura que proclamava os vereditos judiciais. O que ele anunciava tornava-se válido pelo ato da proclamação. Era o diário oficial da época. A partir do momento que o cara proclamava, está valendo. Tamanha era a sua autoridade. Na mitologia grega, outra figura aqui, ó, nós temos Hermes, que era considerado o arauto dos deuses. Na mitologia, toda vez que Zeus vai fazer um pronunciamento, quem leva a mensagem é Hermes. Por isso que ele tem asinhas nos pés, porque tem que levar rápido. É rápido, né? O arauto é rápido. Já no uso bíblico, ou seja, aquilo que Deus te deu para falar, fale logo, né? Já no uso bíblico, o substantivo querix aparece apenas 4 vezes na Septuaginta. Das 4, 2 são em livros canônicos e 2 em apócrifos. Isso indica que em Israel, nos tempos do Antigo Testamento, essa figura não era tão conhecida, ou pelo menos tão destacada como na Grécia. O conceito do arauto é muito mais grego até do que oriental. Na mesma linha do Antigo Testamento grego, o Novo Testamento emprega com cautela o substantivo querix. Tal cautela deve-se ao fato do querix ter se tornado, com o decorrer do tempo, numa função grega com uma variedade muito grande de interpretações. Então, nos tempos do Novo Testamento, já se atribuía ao arauto, ao querix, um monte de funções. Então, o Novo Testamento, ele vai usar essa palavra? Vai, mas já de forma mais cautelosa. Tá? A fim de resolver isso e especificar, a palavra passou a ser usada juntamente com apóstolos, que a especifica então como um arauto apostólico. O que significa apostoléu? Enviado com uma missão específica, no grego. Enviado com uma missão específica. Então nós teríamos querix apostoléu, o arauto enviado com uma missão específica. O Novo Testamento meio que vincula isso ao ministério apostólico, justamente para não dar muita margem para inúmeras maneiras que se tinha de interpretar a palavra nos tempos do Novo Testamento de forma diferente. Mas o Antigo Testamento usa essa palavra de forma mais focada na língua grega. A ideia aqui não era destacar a pessoa do arauto, mas sim o ato da proclamação. É isso que o Novo Testamento quer destacar, sublinhe isso. A ideia aqui não era destacar a pessoa do arauto, mas sim o ato da proclamação e o conteúdo da mensagem proclamada, que é apostólico. Sublinhe toda essa frase. Então, quando o Novo Testamento emprega a palavra querix ou arauto, não está destacando a pessoa, como os gregos destacavam muito, mas o ato da proclamação, o conteúdo da mensagem,
que é um conteúdo apostólico. Amém? Conforme o original grego, os textos onde o Novo Testamento mais se aproxima da figura clássica do arauto são Apocalipse 5:2, onde um anjo faz uma proclamação em grande voz, e 1 Pedro 3,19, onde a voz do crucificado ressoa no Hades, no mundo dos mortos. Olha ali Apocalipse 5:2. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então aqui no grego, esse anjo forte aqui tal é o arauto. 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aqui também é a figura do arauto. Então Jesus, quando vai e ministra aos espíritos contidos lá no lugar dos mortos, lembra? No seio de Abraão, já expliquei toda essa história várias vezes, né? A maneira como ele faz isso é como um arauto do Pai. E aí, nós chegamos na palavra querigma. Que página eu estou? Muito bem. Querigma. Vamos terminar esse pedacinho aqui. A palavra querigma significa proclamação, anúncio, pregação. Então, quando você está pregando, você está proclamando querigma. Teologicamente falando, é isso. Amém? Oi? Olhando a palavra, Parece bicho de 7 cabeças, não é, né? Então, querigma, mais especificamente, pessoal, é o fenômeno do retinir da voz do arauto, é o ato de gritar alto, ou o conteúdo da mensagem em um edital. Quando Martinho Lutero foi lá na porta da Catedral de Wittenberg e pregou lá as 95 teses, isso aí era coisa de arauto, ele botou um edital. Opa, água não. Olha aí. Acabou a minha força agora. Não sou He-Man, mas eu tenho a força. Então, veja ali. Na teologia paulina, esse edital pode ir de um simples relatório até um mandamento ou decreto real. Na teologia paulina do Novo Testamento, querigma é o próprio ato da proclamação que precisa do mensageiro específico para completá-la e lhe dar o cumprimento concreto. Sublinhe isso. Na teologia paulina do Novo Testamento, querigma é o próprio ato da proclamação que precisa do mensageiro específico para completá-lo e lhe dar o cumprimento concreto. Aí um conceito de querigma. Querigma é o efeito de uma chamada que sai e impõe seus direitos ao ouvinte. Veja que o querigma, a proclamação feita pelo arauto em nome de um governo, de um rei, ela impõe os direitos, ela impõe a lei do reino. Então não importa se o ouvinte quer ouvir ou não, aceita o que está sendo falado ou não, é a lei do reino, a mensagem do reino, e é isso. Ou seja, toda verdadeira pregação não é para agradar quem ouve, mas para ser fiel à sua origem, a quem a dá para ser proclamado. É a substância evangélica da mensagem cristã. Sublinha isso. O núcleo da revelação, sem nenhuma mistificação, é o cerne da mensagem do evangelho. Sublinha isso aí.
Então, a boa pergunta de prova: qual é o cerne da mensagem do Evangelho? Resposta: é o querigma. É a substância, é a essência da mensagem, o querigma. O bispo Atanásio, no século IV, foi possivelmente o primeiro a empregar tal palavra no pleno sentido de doutrina cristã. Opa! Percebeu que no quarto século a palavra querigma passou a ser vista pela igreja como doutrina cristã? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque se o Senhor é o rei, nós somos o arauto, e proclamamos o querigma, e a igreja entendeu que o querigma é a doutrina cristã, então o que nós temos que pregar? O que nós temos que proclamar? A doutrina cristã, verdade? Ou seja, tudo que não é doutrina cristã, Osmair, teologicamente não é pregação. A cara da Mara, tudo que não é doutrina cristã, teologicamente não é pregação. A Mara está rindo porque ela está pensando assim: nossa, então faz tempo que eu não ouço pregação. Isso é coisa de professor. O ato da proclamação, querigma, pressupõe uma exigência prévia de fé, pois não se trata apenas de transmissão de informações ou uma lealdade formal, mas sim da fé que acarreta confiança e a entrega de si próprio. Então, 1 Coríntios 15, 11: portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Por que pregamos e vocês creram? Primeiro, porque pregamos a doutrina cristã. Segundo, porque não pregamos o que queremos, mas o que somos mandados pregar. E terceiro, porque vocês não aceitam se querem ou não, vocês devem aceitar porque é a doutrina cristã. Amém? Finalizando aqui, para Paulo, essa proclamação só é legítima e possível mediante um comissionamento e concessão de autoridade. Dessa forma, Cristo não é apenas o objeto da proclamação, mas o sujeito dela, que tem autoridade sobre ela. Então você tem que pregar a doutrina cristã, que é Cristo. É Cristo quem ordena a proclamação e ao mesmo tempo está presente nela. Você percebe que Ele é o Rei, Ele é a fonte, Ele é a mensagem e ao mesmo tempo Ele é o conteúdo. E atua na experiência que os ouvintes terão ao recebê-la. E Ele é a experiência de cada um. Quer dizer, vem dEle e é tudo por Ele, nele, para Ele. Tá? Gálatas 3:1: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Amém? Amém. Muito bem, pessoal. Nós vamos parar por aqui.